Começa agora o PropertyCast, o podcast de Carrefour Property. Monitoramento de frio alimentar para otimizar operações e eliminar perdas. Esse é o tema deste PropertyCast de agora, o podcast do Carrefour Property. Eu sou a Mafelo Visoto, falando direto da ABF Franchise, que é a maior feira de franquias do mundo. E a minha conversa aqui agora é com o Marcelo Poli, que é diretor de manutenção e obras do Carrefour Property. Tudo bem? Tudo jóia? E também com a gente o Rafael Cocchiaro, que é Head de Tecnologia na Neostack, que é essa parceira, né, que fornece esse monitoramento com foco em eficiência energética. Bem-vindo. Obrigado. Bom, para começar, me fala, Poli, o que é frio alimentar? Bom, eu vou começar explicando como funciona uma geladeira na nossa casa. Para quem é um pouco mais antigo, os jovens como meus filhos não viram isso, mas antigamente a gente tinha a geladeira que você tinha que descongelar, limpar a geladeira frequentemente, porque ela formava um gelo no congelador. E Eu você lembro tinha bem que na minha infância disso. Exato. Tinha que fazer isso para garantir o funcionamento da geladeira. Hoje nós temos geladeiras frost-free, que ela faz esse processo meio que automático. E ela acaba evaporando esse ar. Mas para controlar isso na geladeira, ela tem lá uma espécie de controlador, um mini computadorzinho que mede temperatura, vê os parâmetros, vê se abriu a porta e diminuiu a temperatura, ele liga o motor e assim vai. E aí, por isso que a gente ficou ouvindo os barulhos assim da Exato, geladeira? Exato. E aí, imagina essa complexidade num ambiente de um hipermercado, que tem dezenas de expositores, centenas de expositores, ilhas, câmaras frias, etc. Você tem uma complexidade muito grande. E aí, esse controlador, que já não é mais um computadorzinho, ele é um computador um pouquinho maior, controla até 400 parâmetros. Quando você projeta a loja, você tem que controlar a temperatura. Nossa, mas tem tanto parâmetro assim? Tem. Porque você tem compressores, motores, trocadores de calor. É uma complexidade muito grande. E sempre no varejo existiu isso, e isso existe há muito tempo. Só que você tinha que ter uma estrutura com pessoas que ficavam monitorando isso através de um sistema que apresentava um alerta. E é muito difícil, no tamanho que a gente está, conseguir olhar todos esses parâmetros de todas as lojas simultaneamente. Então, você acaba atuando quando a operação da loja detecta um problema. Por quê? Pelas regras da vigilância sanitária, nós temos que monitorar a temperatura dos balcões constantemente. Então, existe algumas vezes ao dia, uma pessoa da loja vai, mede a temperatura dos alimentos e anota numa planilha que é fiscalizado pela vigilância sanitária. Só que hoje em dia, com a tecnologia e com inteligência artificial, você consegue capturar todos esses dados, analisar em tempo real, fazer que não é, vamos falar que inteligência não tem muito, é um aprendizado de máquina. Ele vai comparar estatisticamente a performance daquele equipamento. E aí, quando o software olhar, a temperatura o comportamento aqui está meio esquisito, porque automaticamente todos esses expositores, eles têm uma resistência interna que você não precisa ficar limpando o gelo constantemente. Várias vezes durante o dia, ele liga essa resistência, derrete o gelo, ele vai embora essa água, e aí ele religa novamente o equipamento. Então, a gente, olhando o comportamento dele, vendo que ele começou a apresentar um comportamento um pouquinho diferente do normal, a gente já consegue avisar a manutenção para olhar aquilo, antes mesmo de eu perder temperatura. E com isso, olhando essa montanha de dados, ele consegue tirar um número e identifica a performance do equipamento. Quanto mais performance ele está, quanto mais ajustado ele está, menos energia eu gasto. Então, a gente viabilizou esse projeto através de economia de energia, mas ele está trazendo benefício para a qualidade do produto que a gente vende. Então, o cliente está recebendo um produto de melhor qualidade, nós estamos tendo menos gasto de manutenção. As empresas que nos atendem, que
e fazem a manutenção dos equipamentos estão adorando essa nova tecnologia porque eles saem para atender um chamado sabendo qual é o problema e como é que ele vai resolver. E ele pode direcionar um técnico mais capacitado para aquela determinada demanda. Então, a tecnologia, eu sou um apaixonado por tecnologia, está ajudando demais a gente no negócio. É porque, por tudo que você falou, é humanamente impossível, né? É Uma humanamente pessoa fazer toda essa análise, enfim. E aí que entra a Neostack, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a empresa. Primeiro, o Poli tá dando aula, né? Nossa, foi uma aula incrível. Ele tem toda essa dificuldade e ele chama a gente para ajudar ali nas continhas dele. O que a gente faz? Os dados sempre tiveram lá, né? A Neostack surgiu com esse produto em 2020, né? Nós fomos fundados em 2013 com foco em equipamentos com eficiência energética, era uma empresa que vendia equipamentos. E o Neostack foi fundado em 2020 depois de uma jornada que a Stack fazia dessas análises manualmente. Então, não tem nada de relativamente novo, então, esse trabalho, né? Esse serviço. É novo. A gente acertou o timing da IA, sinceramente, sem querer. Porque o que a gente fez foi digitalizar algo que a Stack já fazia quando vendia equipamentos. E ao vender equipamentos, a gente percebeu que os equipamentos que a gente vendia não eram operacionalizados na sua melhor maneira, não por culpa de quem estava operando, mas pelo tamanho. A gente tem algumas redes de supermercados, como o Poli citou, que tem lojas com centenas de equipamentos. O Neo coleta um dado a cada 5 minutos. São 288 coletas por equipamento por dia, e nós estamos falando da ordem de 10 mil equipamentos. Se não fosse o Big Data, não resolveria. E tem análise preditiva também. Como o Poli citou, o aprendizado de máquina precisa de uma massa gigante de dados. Aí o Carrefour é primeiro do Brasil, não é à toa. A gente consegue captar os dados do próprio equipamento e depois de um tempo operando, o próprio equipamento diz pra gente como ele está se sentindo. É como se fosse um exame de um nutrólogo. O equipamento, hoje eu não estou me sentindo tão bem. É por aí. Olha, fala um pouquinho então sobre essa parceria com a Neostack. A parceria está sendo Neostack, muito... Neostack. O Neo, como a gente chama, está sendo uma parceria muito gratificante. Eu tenho um especialista em refrigeração e tem um conhecimento absurdo, e ele se apaixonou na ferramenta. E ele usa a ferramenta todo dia, faz reuniões com eles todos os dias para poder melhorar e poder chegar no melhor resultado, para a gente ter o frio alimentar melhor. E a gente conseguiu implementar em praticamente todas as lojas. E o Atacadão também está instalando nas lojas dele, está gerando muito valor. E uma coisa interessante é que nós tivemos uma visita na França da pessoa responsável por energia global. É um americano que reside na França e ele veio visitar o Brasil no ano passado, retrasado. E a gente mostrou, nós estamos querendo implementar isso, estamos começando, fizemos uma loja piloto e tal. Ele falou, olha, eu estou comprando um software igual a esse da Inglaterra para instalar nas lojas da França. Eu falei, olha, por que você não testa o software brasileiro? Porque aqui você vai pagar em reais, não em libras. E, para alegria nossa, um produto brasileiro que surgiu implementado no Carrefour do Brasil, está sendo testado no Carrefour da França em 4 lojas, né? Sim. E o céu é o limite, né? Da França pode ainda mundo afora. A Europa tem muito uma similaridade com sistemas do Brasil. Quando a gente vai para os Estados Unidos, todo mundo pensa, sai do Brasil, vai para os Estados Unidos. Mas não, o que é parecido com a refrigeração brasileira é a refrigeração na Europa. O custo de energia também é algo a ser levado em conta. As métricas de ESG combinam bastante com lá, então estamos à disposição. Se a gente conseguir replicar lá o que a gente fez aqui, a gente vai ficar bem feliz. Bem, você já falou de ESG, né? Está falando da França, Acordo de Paris, enfim. Esse trabalho está completamente alinhado com a sustentabilidade. Sim. Em refrigeração, uma preocupação muito grande é que a gente usa gases refrigerantes. E nós temos um parque no Brasil muito grande e antigo, que usa um gás que a gente chama de R22. Esse gás é um gás nocivo para a camada de ozônio, é um nocivo para emissões de CO2, só que ele é um gás extremamente eficiente do ponto de vista energético.
Uhum. Então, Por isso que vai alguém consertar uma geladeira e fala, olha, conserta essa geladeira porque ela é boa. Consertando agora ela vai durar, exato. A vida Então, toda. a mas gente não é boa para o planeta, né? exato, a gente tem essa dificuldade. Só que os sistemas, embora seja comum ter um vazamento, o ideal é que eles não tenham. E se tiverem, que a gente pegue esse vazamento quanto antes. Então, terem ferramentas como o NEL pode nos sinalizar que o equipamento está apresentando um problema, eu posso atuar muito rapidamente e mitigar esse vazamento até que eu consiga trocar todos os equipamentos para gases naturais. Nós temos várias lojas com equipamentos extremamente eficientes que a gente desenvolveu junto com os fabricantes do Brasil. Isso a gente puxou bastante a indústria para ter equipamentos tão eficientes ou mais que o R22, mas com gases naturais, usando CO2 e propano. E hoje em dia, até quando a gente compra a geladeira para nossa casa, já tem com propano. Mas trocar todo um parque de milhares e milhares de geladeiras é um investimento muito grande. Então, ele tem que ser feito de forma paulatina só que não tão lenta, porque o Acordo de Paris está chegando e esses gases não vão ser mais comercializados. Ou vão ser comercializados numa quantidade muito pequena, que vai elevar o seu preço a preços proibitivos que vão forçar o mercado a substituir. Nós estamos bem adiantados nessa questão de substituição dos gases, até porque o Carrefour tem toda essa preocupação de ESG. O mercado ainda está se preocupando pouco com isso aqui no Brasil, porque ainda tem fluido refrigerante a preço baixo, mas isso vai mudar e muito rápido. Como é que fica quando uma geladeira chegar ao fim, na hora de fazer a reciclagem, com relação a esses gases? Como que fica para a natureza? Normalmente a isso? gente recolhe esses gases e descarta de uma forma correta. Adequada. Você não joga simplesmente fora, você recolhe todo o gás. É que nem quando você vai fazer uma manutenção no ar-condicionado, que a pessoa vai com uma botija de gás, se você precisa instalar, você recolhe ele para a botija, faz a manutenção, depois você carrega o gás. É a mesma coisa que acontece nas lojas. Você que trabalha numa empresa especializada nisso, você vê boa vontade das empresas em geral em fazer essas trocas? Não estou nem falando do Carrefour, porque eu sei que o Claro. Carrefour está aberto a isso, né? Eu acho que ninguém é contra economizar energia, Uhum, economizar dinheiro e saber que está deixando um futuro melhor. aham. A dificuldade, eu acho que sempre foi saber o que fazer, saber o que priorizar. No meio de 10 mil equipamentos, eu acho que boa vontade sobra. O que não sobra é budget anual. E isso é controlado. Então, eu tenho dinheiro para trocar 500 equipamentos. Quais equipamentos eu troco? Se a gente for ouvir os gerentes, cada um vai te convencer que a loja dele precisa ser trocada. O que o Carrefour está fazendo é o que a gente está vendo, o que o mundo está fazendo agora com o IA, com o assunto da vez é chat GPT, mas no final do dia a gente está falando de ações orientadas por dados. Então, boa vontade a gente vê. Obviamente, as diretorias, os C-levels estão preocupados com isso. Se a gente entrega uma lista do que tem que ser trocado, os equipamentos que estão condenados, a gente entende que essa decisão vai ser melhor tomada. Foca mais o investimento, né? Isso é uma coisa importante. Como a gente falou no podcast anterior, o preço da energia no Brasil é mais barato que na Europa. Então, na Europa, você trocar toda uma loja, você tem um tempo de retorno na casa de 5 anos. No Brasil, pelo preço da energia, chega a 11 anos. Então, é um prazo muito longo do ponto de vista de negócio, que normalmente as empresas não querem fazer um investimento muito maior que 4 ou 5 anos. Uhum. Até porque a durabilidade dos equipamentos, às vezes, não chegam a essa vida útil. Pois é. Olha, quais são os riscos de você não contar com uma empresa que faz esse monitoramento? Se tem uma geladeira ali que não está indo tão bem, enfim, você pode perder produto que precisa da refrigeração, né? Senão, enfim, a validade vai para o brejo. Olha, são vários os problemas, tá? Por mais que o equipamento tenha que estar 100% confiável, existem muitas outras variáveis que podem prejudicar a operação do equipamento. E inteligência de dados ajuda a gente a mitigar.
A gente tem uma ideia de que 80% dos problemas que nós temos em refrigeração são de operação e não de manutenção. Muitas vezes você tem um repositor da indústria que vai lá e coloca um monte de produto até um nível muito alto daquele expositor. Uhum. O que acontece? O ar não circula lá Sim. dentro. Se ele não circula, ele há um bloqueio, ele acaba congelando e ele para de funcionar, porque aí não entra mais ar, eu vou ter produto estragado. Então é uma falta de treinamento, no caso. Sim, mas como é muito grande, são muitas pessoas, aquele repositor quer ir embora para ir para outra loja e tal, acaba acontecendo. O cliente larga a porta aberta. Então, tudo isso influencia no problema. Aí eu alio isso a um balcão que já eu não consigo pegar no detalhe como é que ele está funcionando. Eu só vou pegar quando ele apresentou um problema, que a loja identificou, eu já perdi toda a mercadoria que estava nele, eu tenho que jogar fora. Então, a gente chama isso no varejo de quebra. Então, eu tive uma quebra que eu estou perdendo dinheiro. Então, num negócio que as margens são muito pequenas, a gente mitigar essa quebra é muito importante. Só que é humanamente impossível a gente olhar tudo isso, mesmo se eu tiver uma pessoa na loja olhando, todos os parâmetros do fluxo alimentar daquela loja, vai passar alguma coisa que ele não vai ver. E aí a inteligência de dados e a IA consegue ser muito mais assertiva. O que acontece muito? Acontecia no passado, agora não acontece mais. Eu apresento um problema num determinado expositor. A loja detectou que estou com um problema. Chama o mantenedor, que é a empresa que a gente tem especializada em frio alimentar, para ir lá olhar. Ele vê que está tendo muito bloqueio, ele vai lá e regula a geladeira para ter mais degelos. Aí não tem bloqueio. Só que aí ele começa a gastar muita energia. E aí começa esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Eu desgasto o equipamento e eu vou ter problema mais cedo. Então, tudo isso é um ambiente muito complexo para garantir que tudo fique bem e o cliente tenha um produto de qualidade quando ele compra, tem muito trabalho. E aí a gente tem que aliar a tecnologia e a ciência de dados a nosso favor. É muito engraçado, porque quando você está ali fazendo compras, você nem imagina o que está por trás, né? Impressionante. Como a gente brincou, você só percebe quando ou tá cheio de gelo, né? Como você disse antes, eu nunca vi, né? Nunca fui lá no Carrefour e vi aquele monte de gelo. Quando descobre-se o gelo ali, ou você já perdeu o produto, ou você vai ter que tirar tudo e levar para uma câmara, causar um estresse. Aquilo ali pode gerar quebra também, como o Poli citou, de um cliente vindo procurar exatamente aquilo que estava naquele balcão, e por ele não achar, ele acaba desistindo da compra. Então, cada detalhe desse importa. Para a gente oferecer 15%, 20% de economia, a gente não tem uma mágica. É a junção, talvez, de 40 coisas que cada uma representa meio, e nesse parque inteiro faz bastante sentido. E a implementação de IoT, né, nessas máquinas todas, Legal. como é que é? É simples? Excelente pergunta. O que o Neo tem de diferente, tá? Então, por que o Carrefour, a gente entende, já conversou disso, escolheu o Neo? Primeiro eu vou falar o que o Neo não é. O Neo não é um sensor de temperatura gerando alarme. Apesar dele ter essa funcionalidade, se isso fosse isolado, a gente tomaria decisão baseada em um parâmetro só, que é a temperatura. O que o Neo é? É a centralização da operação, por isso que a gente chama de Neo 360. É a centralização da operação de um supermercado, combinando temperatura, energia. O Poli está fazendo um excelente projeto agora com a gente no consumo de água. Então as coisas estão todas amarradas. A gente não toma decisão baseada em um parâmetro. Eu vou ter que cortar porque eu esqueci a pergunta. Se a implementação é fácil. Desculpa. Pode ir do um parâmetro, aí você pode, né? Ele falou um parâmetro, aí já deixa para... Legal. Onde está a dificuldade? O Carrefour hoje tem centenas de lojas. Cada uma dessas lojas foi construída e inaugurada em um ano. Então a gente tem loja inaugurada em 2025, mas a gente tem loja inaugurada por volta de 2000. A tecnologia desses todos anos nos permite, e na verdade nos desafia a ter vários tipos de coletas de dados diferentes. O que você citou de IoT é uma das formas de coleta de dados. Então, quando a gente chega no equipamento e ele já tem tecnologia para que a extração de dados seja feita através de uma central, a implementação a gente faz do nosso escritório. É uma coisa 100% virtual. Mas quando eu chego num equipamento que ele não tem tecnologia suficiente, a gente precisa instalar um sensor. Uma equipe da Stack vai, sensoriza tudo, tanto temperatura, quanto energia, quanto água,
gerador de incêndio, enfim. O Neo 360 tem solução para ler tanto aquilo que já existe lá de tecnologia no equipamento, que é o nosso maior parque instalado. A grande maioria dos supermercados já tinham isso lá. A gente foi e começou a coletar e analisar. Onde não tem, a gente tem uma linha de IoT, que são sensores externos que a gente instala para coletar esses dados. Bem, isso se expande não só Carrefour, mas também para as galerias, para as lojas que também fazem parte do A complexo ali. possibilidade. Aham. IoT, eu também é outro tema que eu sou bastante apaixonado. Para quem não sabe o que é internet das coisas, são pequenos dispositivos, geralmente sem fio, e isso facilita a implementação, porque basta você colar onde você quer saber da informação e você pode ler qualquer coisa, existem sensores para tudo isso. E é tão democrático isso que as crianças estão aprendendo isso na escola. Quando você fala em aprender robótica na escola, nada mais é que eles estão aprendendo a construir dispositivos de IoT, que vai ler informação. Ele só não está mandando para uma base de dados. Então, simplifica muito. Eu costumo dizer que eu tenho uma pessoa no meu time também que é sensacional do ponto de vista de conhecimento do varejo. E um dia nós fomos visitar uma loja, quando eu falei, não, a gente precisa colocar IoT aqui. Ele falou, não, mas todos os balcões têm os sensores e tal, porque já é padrão. Eu falei, sim, mas a gente tem balcões de vários anos. E se esse sensor parou de funcionar? E se cortou o fio? Começa a ficar uma administração complexa. Ao passo que se eu colar uma caixinha lá, eu já começo a ter informação instantânea. Muito bem. E assim, com relação ao número de lojas que já tem isso implementado, o que ainda falta fazer? Olha, do Neo, nas casas de máquinas do frio alimentar, nós temos em praticamente todas as lojas. Uhum. Estão faltando apenas algumas que, por ser muito Desculpa, só antiga. vou cortar. Ah, tá. Tá bom. Eu achei melhor cortar, porque vai que... Eu vi o pica-pau aí. Eu vi o por isso, pica-pau. tá aqui. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Tá. Só para pegar o gancho? E com relação ao número de lojas que já tem isso implementado, o que falta ainda fazer? No Carrefour, a gente já tem instalado em praticamente todas as lojas. As poucas lojas que nós não temos instalado é porque esse computadorzinho ali é tão antigo que ele não conversa com o software. Então, nós estamos trocando esse equipamento para que ele possa ter a comunicação. Nas lojas do Atacadão já tem 100 lojas instaladas, se eu não me engano, e eles têm um projeto para fazer o rollout para as demais. Assim, para ter uma ideia, a gente projetou e fez o business case do projeto, fez uma prova de conceito, que a gente chama POC, em uma loja, que a gente monitorava o consumo de energia do frio alimentar. Então, falei, vamos partir para a energia elétrica, porque como é a segunda maior linha de despesa do grupo, se eu conseguir pagar com energia elétrica, eu vou ter todos os outros benefícios que eu não consigo, por enquanto são intangíveis. Eu só vou saber quanto é quando eu tiver essas informações. Então, a gente tinha medição de energia por um período longo antes, instalou o Neo, em pouco tempo que ele instalou, aprendeu o comportamento da máquina, a gente atuou nela, a gente tirou próximo de 10% do consumo de energia do frio alimentar. Isso, para a loja como um todo, representa em torno de 3,5%. Já são mais 130 mil residências de 4 pessoas. Então, se pagou a solução. Então, beleza, se pagou, vamos fazer o rollout. Fizemos o rollout, por ser uma ferramenta SaaS, é mais fácil a implementação, não tem tanto hardware, a não ser trocar esse controlador muito antigo, e a gente conseguiu capturar rápido. Bem, a inteligência artificial, ela está engatinhando. O que você vê ainda de evolução, assim, que pode ser feito nesse setor? Eu gosto tanto desse assunto que daria umas 3 horas só sobre isso. Vamos lá. Tá com tempo? Tá com tempo. Vamos lá. Eu acho que o mundo tá vendo a inteligência artificial agora. Isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que alguém puxou um fio durante a pandemia para digitalizar o mundo. Quando a gente ficou fechado, alguém falou, para não acabar, nós vamos ter que digitalizar. Eu acho que ninguém tinha feito uma reunião de vídeo antes da pandemia e em 2 meses estava todo mundo digitalizado.
O que a gente está vendo de inteligência artificial hoje, que tem a ver de novo com o ChatGPT, sim, eu acho que está engatinhando. A inteligência artificial clássica, a matemática lá da década de 60, de regressão linear, de algoritmos de classificação, é um papo chato técnico, mas é uma inteligência artificial que sempre teve debaixo dos panos. Ela nunca foi glamurosa. Quando agora vem uma inteligência que conversa com os dados, parece algo engatinhando. Mas os dados estão ali há 25 anos em uma instalação, há 5 anos em uma instalação. Então, assim, apesar de ser novo, a gente conversar com esses dados, quando você analisa todo o histórico, você extrai uma coisa que estava lá há muito tempo. Então, sim, está Mas esse que é o desafio também, né? Você tem os dados, mas o uso que você vai fazer daquilo. Vindo para cá, eu conversei com o Sami e ele falou, ó, uma das coisas que parece básico do que a gente faz, mas não é dar uso aos dados que sempre estiveram lá. Nem toda análise de dados precisa de inteligência artificial. Às vezes um limiar de temperatura, o Poli citou o degelo. Às vezes o equipamento está realizando o degelo, mas ele não está atingindo a temperatura que ele deveria. Realizar degelo numa máquina é análogo a ligar um chuveiro. Então, às vezes você deixa por meia hora uma resistência ligada e ela não está atingindo a temperatura que ela precisava. E para isso não é necessário inteligência artificial. Agora, quando vem sim essa inteligência artificial através das LLMs, que a gente pode entrar lá e falar assim… O que é isso? Essas siglas? LLM são os modelos, os Large Language Models, por trás do ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT é um exemplo de LLM. O Google tem o seu, o Twitter tem o dele, que é o X hoje. Quando a gente conecta isso aos dados do próprio Carrefour, essa equipe que o Poli citou pode perguntar: que equipamento está realizando mais degelos do que deveria? É uma inteligência que sempre esteve ali à disposição dos dados, mas agora quando você pergunta com uma linguagem natural, parece algo que saiu do nada. Os dados sempre estiveram ali. Qual geladeira vai quebrar primeiro? Tem isso. Aí você conversa com a voz, né, da inteligência. Exato. E é um cálculo… Poli, geladeira do setor tal. É por aí, porque o cálculo é de probabilidade. Ele está tentando olhar pelos dados qual é a chance daquilo parar, por exemplo, nos próximos 7 dias. Quanto antes você detectar isso, a gente estava falando de vazamento de água. O Poli me ensinou isso. Quando você detecta um vazamento de água, você não está economizando só na conta de água. Você está economizando na obra de um estacionamento que iria acontecer porque a água encontrou um caminho. Então, sim, vai ter a multa, vai ter o valor monetário, mas não é só pagar. Tem toda uma coisa que você evita quando você descobre esse problema antes e os dados te contam. Fora o desperdício de jogar água boa tratada num buraco. Exatamente. E falando de água, esse projeto que vocês falaram, né, que vai ter ainda, como é que é? Conta pra gente, já quero um spoiler aí. Esse projeto tá engatinhando, né? A gente teve a ideia de desenvolver e eu convidei eles para ajudar nesse piloto, principalmente porque há uma dificuldade muito grande quando você fala em monitoramento de água por conta das tecnologias com fio. Você tem que ter uma infraestrutura muito grande, e de repente você tem, nessa loja que a gente fez o piloto, a entrada de água é numa ponta do estacionamento, a caixa d'água está do outro lado do terreno. Imagina eu passar um fio para poder pegar o consumo de água e levar. É inviável. E hoje, com tecnologia de IoT, com comunicação LoRa, que eu tenho, é uma rede de longa distância que é feita para IoT, simplesmente ele foi lá e plugou um dispositivo e usou. E a gente está tentando montar um modelo igual o da refrigeração que deu a performance. Ó, essa loja aqui tá com eficiência de 70%. Essa loja está com 90%. E eu consigo entregar isso para o gerente da loja e falar: ó, sua loja está pior que o seu colega aqui do lado, porque você está tendo desperdício, você está tendo um vazamento. Se eu tenho um consumo nas 2 da madrugada no banheiro, eu tenho vazamento, porque eu não tenho cliente na loja. Então, a gente está tentando montar um modelo matemático para ter o mesmo grau de alerta que tem o frio alimentar. A água é ouro, né? Vai ser. Cada vez mais. E tudo isso na mesma plataforma. Não que nunca isso foi feito antes. Sempre houve um cuidado com água.
Agora, nada contra, porque eu sou apaixonado por Excel, mas 90% dos processos de todas as empresas são baseados em Excel. Quando você digitaliza e automatiza isso, aí sim você consegue dar conta de um parque tão grande. Bem, Polly, você como um estudioso do tema, eu fiz a pergunta para ele sobre o futuro, eu queria a sua visão também. Como que a tecnologia, a inteligência artificial, enfim, ela pode ajudar ainda esse setor? Ó, tem muito a acrescentar. A gente ainda está na idade da pedra em trabalhar com dados, mas já está começando. Por sorte, a gente está numa empresa que se preocupa muito com isso e tem condição de olhar bastante para isso. Mas fora você reduzir completamente o desperdício, garantir que o cliente está levando o melhor produto, você consegue detectar, por exemplo, nas câmeras que a gente tem de segurança, o mapa de calor da loja. Qual é o setor que tem mais movimento, qual não tem. Então, tudo isso hoje, com machine learning, com toda essa facilidade, a gente pode extrair muita informação que a gente sempre teve, mas não tinha condição de analisar. A gente fazia muito no feeling. Agora não, a gente toma decisão baseada em dados, uma decisão correta. Então, tem muito para crescer. Tem coisas que a gente nem imagina que ainda podem surgir, né? Sim. Muito obrigada pela conversa. Se tiverem considerações finais aí, fiquem à vontade. Eu só queria agradecer o convite, tá? A confiança na Stack. Conta com a gente. Fala um pouquinho sobre a NeoStack, como achar vocês. Claro. NeoStack, o Neo é o nosso produto de inteligência de dados, Stack é a empresa, né? O nosso site é www.neostack.com. Lá tem todas as informações das linhas de produtos que a gente monitora. Estamos à disposição para... eu dei uma volta aqui na feira, inclusive eu queria citar isso. Pouca gente, me parece, que se preocupa tanto com franqueado. Então, talvez o franqueado do Carrefour vai receber o NeoStack ali, mesmo que ele não receba o próprio aplicativo, mas as análises feitas pela Stack, numa academia, numa lavanderia, que está ali aí, né? A gente tá falando aqui da BF, está falando de property. A Stack está à disposição para esse tipo de estabelecimento também. É óbvio, quanto maior sua conta de energia, quanto maior sua conta de água, maior seu retorno. Mas tem muito dinheiro indo pro ralo em lojinha pequena, em lavanderia pequena, em academia. O Polly aí mexeu em 2, 3 fatores lá no piloto que a gente fez, economia de 15%. Então, não é o tópico a gente falar aí de 10, 15% de economia no primeiro mês. Eu sei que você ainda vai rodar muito, porque a ABF é o lugar do networking. Estamos aqui para isso. Obrigado. Obrigada, Polly. Obrigado. Obrigada. Você também que nos acompanhou em mais essa edição aqui do PropertyCast. Em breve, mais uma entrevista para você acompanhar e ficar por dentro de tudo que rola aqui no universo do varejo. Até! Você ouviu o PropertyCast. Acesse www.carrefourproperty.com.br e saiba mais.